Sabe, é muito legal a gente ver quando uma pessoa que merece obtém um reconhecimento pelo trabalho dela, né? Então, assim, a gente tem assistido agora os gringos deslumbrados pela Fernanda Torres. E merecidamente, ela é uma tremenda atriz, a gente conhece, né? Nós brasileiros acompanhamos a trajetória dela há muito tempo, há muitas décadas, né? E ela é, sabe, super talentosa e super engraçada e carismática pra caramba, e esforçada e, sabe, inteligente. Então, assim, sabe, ver o mundo agora reconhecendo isso e deslumbrado por ela, dá um orgulho estranho, dá um orgulho que, tipo, uma pessoa que tem nada a ver comigo, que eu não conheço, mas dá um orgulho. E aí, o que está acontecendo quero comentar aqui a última polêmica, entre muitas aspas aqui, envolvendo a Fernanda Torres, porque ela está agora bombando, né, nas capas das revistas, e entrevista atrás da outra, e sabe, e sendo comentada, e sendo perseguida por paparazzi. E aí teve uma entrevista recente dela, que foi essa semana, que foi na Interview Magazine, que foi entrevistada pela Jessica Chastain. E a Jessica Chastain também foi uma que ficou fascinada pela Fernanda Torres e falou que queria ser amiga dela. E daí, num ponto da entrevista, ela elogiando a atuação da Fernanda Torres no filme Ainda Estou Aqui, ela disse, olha, você tem que, sabe, aceitar os créditos pelo que você fez uma atuação que foi extraordinária. E daí a Fernanda Torres disse assim, olha, mas eu não fiz nada. I didn't do anything. E isso viralizou, as pessoas passaram a comentar, e muitos atores comentando, né, alguns elogiando, sabe, alguns concordando com ela, e outros discordando da Fernanda Torres por uma razão muito específica. Então, assim, quando ela falou que eu não fiz nada, ela estava dizendo ali, depois ela vai e explica, né, ela estava dizendo que ela estava sendo fiel à personagem, a Eunice. Ela estava se entregando ao personagem e ela estava se abrindo ao personagem. Então era como se ela fosse quase um veículo de transmissão de uma mensagem que não era ela, Fernanda Torres. Ela incorporou o personagem, vamos dizer assim, né? Aquela coisa meio das musas, né? Então, assim, ela incorporou o personagem e aí muitos atores disseram, é isso mesmo, o trabalho do ator é isso, a gente serve como esse tradutor de um personagem, a gente se entrega a esse personagem e ele nos toma, e ele nos consome, e nós atores, nosso trabalho é sumir por detrás do personagem, enquanto outros atores disseram o seguinte, não, isso aqui é uma romantização da carreira, uma romantização do trabalho, o trabalho é técnico, existem, sabe, técnicas específicas para você poder atingir um objetivo, não tem nada disso de místico e, sabe, de você desaparecer. E aí, esse debate é muito interessante porque isso se dá em outras esferas além da atuação, né? Isso se dá com escritores também, isso se dá talvez até com músicos, né? O modo como você pratica, e na hora que você vai tocar um instrumento é como se você fosse arrebatado e a técnica tomasse conta e você só fosse um tradutor daquilo que um compositor pensou, né? Concebeu e criou. E aí, claro que tem um mito romântico por trás disso, né? O artista como essa pessoa inspirada, né? Que acessa algo transcendental e incorpora isso, mas há um fundo de verdade que é justamente essa entrega. E aí eu quero entender com vocês aqui a afirmação dela, né? Que ela não fez nada, porque tem alguns casos, né, que a gente pode mencionar aqui que ilustra isso, né? Então, assim, acho que cada artista, cada criador opera de modo diferente, tem criadores que são mais cerebrais e que realmente pensam, vou fazer isso, vou agir desse modo para obter certo objetivo, e isso funciona muitas vezes também. Tem muito artista que é metódico, que é sistemático, que é, sabe, racional, cerebral e consegue bons resultados. E tem aqueles que são mais passionais, que são aqueles que são mais intuitivos e que vão e obtêm resultados desse modo. Não há um caminho apenas para poder criar. Não há um modo só de fazer arte. E aí, um caso específico eu me recordo, que tem até um documentário sobre isso, que é um documentário que relata, que conta os bastidores da gravação do filme Man on the Moon, que em português foi O Mundo de Andy, se não me engano, que é com o Jim Carrey, né, interpretando um comediante, que é o Andy Kaufman, e nesse documentário que você vê, e é bizarro, assim, se você assistir o documentário, é bizarro, é assustador. O que o Jim Carrey faz é incorporar, entre aspas aqui, o Andy Kaufman, e ele não sai do personagem. Ele entra no personagem, ele incorpora, ele passa a ser o Andy Kaufman e ele fica durante toda a gravação no personagem. Ele vai pro camarim dele no personagem, ele vai pra casa no personagem, ele passa os dias fazendo as coisas dele no personagem. Ele não sai do personagem. Ele não é, sabe, aquele momento de começou gravando, daí ele vai lá e entra no personagem. Não, ele passa o tempo todo como Andy Kaufman, e aí dando um spoiler desse documentário, tem uma hora que a irmã do Andy Kaufman, que já é falecido, né, já era falecido na gravação desse filme, que a irmã do Andy Kaufman vai conversar com o Jim Carrey, incorporando o Andy Kaufman, né, sabe, no personagem, e daí ela fala assim, gente, é assustador, porque é o meu irmão, eu tô aqui
diante do meu irmão. É uma coisa assustadora. Então, assim, imagino, como eu falei, que há muitos casos parecidos de atores que adentram o personagem com tamanha profundidade que eles desaparecem por trás desse personagem. E aí um outro caso, daí é o de um escritor, né, que é do escritor que criou o Conan o Bárbaro, né, o personagem dos quadrinhos. Ele, na verdade, surge na literatura, surge como texto, né, depois vira quadrinho. E aí o autor, que é o Robert E. Howard, ele contava quando o Conan surgiu, né, quando surgiu o personagem, ele sentia que ele estava na máquina de escrever dele, concebendo o personagem, ou tentando conceber o personagem, e ele sentiu a presença do Conan do lado dele, ameaçando ele, tipo, escreva que senão eu te mato, escreva senão eu te decapito. Então, é isso, eu acho que muitos artistas, até um ideal de produção é quando você sente que você foi tomado, que você perdeu o controle e aí a obra sai. E aí eu posso falar pela própria experiência da escrita aqui, né? Eu como escritor, como eu me sinto, né? As melhores obras, as obras que eu sinto que eu mais consegui atingir o objetivo, são justamente aquelas na qual, depois de um ponto, você começa com esforço, né? Você começa com esforço, tem a folha em branco lá e você passa meses pensando na história, você passa ali, como é que eu vou montar essa história, você elabora lá um roteiro, sabe, um enredo para onde a história vai, você pensa nos personagens, mas você faz um esforço inicial de começar a escrever e aí as primeiras páginas são arrastadas. Sabe, é realmente uma luta. Você vai lá, senta e parece que não vai brotar nada, parece que não vai avançar e de repente, sei lá, da página 10 em diante, você é tomado pela história, você é tomado pelos personagens e eles passam a ditar a história, eles passam a te orientar. Não, eu quero fazer isso, eu quero ir pra cá, fala isso. E é uma coisa, sabe, estranha relatar isso, porque é como você se sente. Você dialoga com os personagens, eles ficam na sua mente falando, olha só, sabe, você ouve a voz deles, você ouve o que eles querem, e aí você vai traduzindo isso para o papel, né? Você vai sendo levado pelos personagens e eles criam vida, eles se tornam orgânicos, eles não são apenas, sabe, uma marionete que você controla e vai levando para um lugar para o outro. Eles vão decidindo as coisas e eles vão mudando os rumos que você traçou muitas vezes. Você organiza uma história bem bonitinha, assim, eu quero que aconteça isso, e eles vão rompendo as regras, eles vão rompendo o caminho que você traçou e vão te levando para locais, sabe, inusitados e sombrios e divertidos que você não planejava. E aí no final, quando você termina, né, a história e você conclui a história, quando ela se fecha em si, não vai ter continuação, não vai ser uma sequência, por exemplo, o personagem desaparece. Ele vai embora, ele se despede de você e ele vai embora. Assim, às vezes é triste, às vezes teve um romance que eu escrevi que um personagem que eu era meu favorito da história, ele era um filósofo, né, um senhor idoso, e ele morre, e aquilo deu um senso de luto mesmo, assim, é como se alguém que eu conhecesse morresse, porque eu sabia que ele nunca mais ia voltar. Ele nunca mais ia falar comigo. Então, como eu falei, é estranho você descrever esse processo, porque parece uma coisa meio maluca, mas acho que é isso. Acho que o que a Fernanda Torres está dizendo ali que esse trabalho dela, né, nesse personagem de Eunice Paiva, o que ela fazia era ser fiel àquela mulher. Aquela luta daquela mulher, aquilo que ela fez, sabe, ao enfrentamento que ela teve que fazer, à solidão, ao desaparecimento do marido, a criar aquelas crianças sozinha, a ter que se reinventar. Então, é isso. Eu compreendo completamente o que ela disse e eu entendo que muita gente, muitos artistas, né, muitos atores compreenderam o que ela disse e concordaram com ela. Embora, como eu falei, houvesse quem discordasse, porque também há essas técnicas. Também existe esse processo, sabe, de você arquitetar tudo muito minuciosamente e produzir algo que tem começo, meio e fim, que tem uma estrutura bem amarradinha, quadradinha e funciona muito bem para muita gente também. Tem pessoas que produzem em série muitas coisas, né, porque ela já tem a técnica ali e faz aquilo ali de maneira, sabe, mecânica às vezes. Não que isso seja necessariamente ruim, às vezes funciona muito bem aquilo ali. Então aqui vale mais uma vez elogiar o trabalho da Fernanda Torres e torcer por ela nesse Oscar, porque a gente sabe que isso aqui vai abrir muitas portas para ela principalmente, né, porque agora tá bombando, mas também pode abrir portas para o cinema brasileiro, para atores brasileiros, e eu já imagino que a gente vai ver sim a Fernanda Torres em muitos papéis no exterior agora, né? E é legal você perceber, né, alguém que tá, sabe, na sua maturidade, com quase 60 anos, obtendo esse reconhecimento, já não se deslumbra tanto quanto uma pessoa jovem, né, de 20 e poucos anos, que obtém um sucesso, sabe, estrondoso rapidamente, então ela já tem a maturidade para poder lidar com isso, para poder, sabe, entender quais são as oportunidades que vão surgir, como orientar a carreira dela agora, para poder aproveitar essa fase extraordinária da vida dela, que vai abrir portas para o mundo para ela. E aí tem que pensar também como o mercado americano sabe, é um comércio, sabe, brutal, e eles sabem fazer dinheiro, e eles sabem aproveitar também esses nomes que aparecem, então eles não vão perder a oportunidade de pegar essa mulher extraordinária, porque ela sabe, é um pacote completo, né, é engraçada, é talentosa, sabe, num papel dramático que é muito denso, né, então assim, é assustador você assistir ela nesse filme, assim, o silêncio dela, as expressões dela, ela fala sabe, com
tremores na boca, ela explica as coisas pra gente. Ela não precisa falar no personagem. Ela, se você olhando a expressão dela, você já consegue entender o que ela está sentindo. E isso é muito difícil de ser feito e muitos atores não conseguem transmitir desse modo, né? Inclusive também elogiando a mãe dela, né, Fernanda Montenegro, tem uma participação nesse filme e ela, sabe, ela fala com o olhar dela. Então, assim, é uma coisa inacreditável. Essas duas, né, a família dela, assim, você tem que pensar que isso também tem a ver com até um gênio ali da criação, mas também a possibilidade que ela teve, né, de acompanhar a mãe, de vivenciar a carreira artística da mãe e uma atriz extraordinária, né, sabe, a dama do teatro brasileira e do cinema e da televisão. Então, assim, de fato ali é realmente algo a ser elogiado e aplaudido. E aí, só aproveitando, né, a questão da arte, da criação, da expressão artística, eu quero aproveitar esse gancho aqui para falar um pouquinho, fazer um adendo ao vídeo de ontem, né, porque ontem eu fiz um vídeo aqui sobre uma fala do Gregório do Vivier, e eu falei, né, como ele estava errado, né, porque ele fez lá uma interpretação da parábola do filho pródigo, e aí ele vai para um sentido ali totalmente diferente do que está no texto original, né. E aí muita gente achou que eu estava atacando do Vivier, que estava, sei lá, subestimando do Vivier, ridicularizando do Vivier. Eu curto pra caramba o trabalho dele. Inclusive eu falei no vídeo ontem, né, que o Porta dos Fundos muitas vezes tem uma interpretação bíblica, né, do texto evangélico muito melhor do que muito pastor. Então, assim, não acho que eles não entendam o que estão fazendo. Mas, por outro lado, nessa interpretação dele, ele pegou muito mal, assim, ele leu o texto de maneira errada. E aí eu vi gente falando sobre se existe uma interpretação correta de um texto, né, no caso bíblico. E aí essa é uma pergunta interessante, porque depende, né? Existe interpretação correta, existe interpretação incorreta, existe interpretação aberta, existe interpretação que é ambígua. Então, sim, depende do texto, depende de qual é, sabe, o fragmento que você está pegando, de qual é o trecho, de qual é a parábola, de qual é, sei lá, a cena do texto. Então depende muito. E aqui nem sequer é uma questão de verdadeiro ou falso. Aqui tem a ver com o texto, né? O que o texto está nos dizendo, como a gente se aproxima de um texto literário, religioso, um texto filosófico, um texto de qualquer coisa que seja, como a gente se aproxima desse texto e o que o texto está nos dizendo. Porque se a gente acha que qualquer interpretação vale, isso torna impossível a comunicação. E aí isso torna impossível, inclusive, o trabalho de quem comunica as coisas, né? De quem, sabe, escreve um texto, de quem, um escritor, né, como eu, que tem que escrever um texto, já pensando em qual efeito eu vou causar naquele leitor, ou quando faço um vídeo aqui, como eu vou organizar esse vídeo, como eu vou explicar as coisas de modo que eu seja compreendido, porque se a interpretação é livre, eu posso vir falar qualquer coisa para vocês aqui, e vocês podem entender qualquer coisa a partir daquilo ali, que é impossível a comunicação, é impossível que a gente consiga dialogar e a gente saber se aquilo que eu disse foi entendido como aquilo que eu quis dizer. Então, assim, é claro que existe a possibilidade de compreensão das coisas, é claro que existe um sentido apropriado ou mais apropriado do que outros, é claro que você, como autor ou como comunicador, você pode delimitar aquilo que você quer dizer de modo que seja bem compreendido. Por exemplo, se eu disser para vocês aqui, vamos pegar aqui uma cena de um livro, né? Estou escrevendo um livro lá, faço um personagem conhecer outra, e aí o personagem pensando, nossa, ela era a mulher mais linda que eu vi na minha vida. E aí, essa frase é uma frase ambígua, uma frase aberta. Então, assim, você como leitor, você vai pensar, mulher mais linda que eu vi na minha vida, você vai trazer na sua mente um monte de referências de mulheres lindas que você já viu na sua vida. E aí você vai pensar, sei lá, uma mulher negra, ou uma mulher oriental, ou uma ruiva, ou uma morena, ou uma mulher, sei lá, uma loira. Você vai pensar ali, vai criar na sua mente o imaginário daquilo que você entende que é uma mulher bonita pra caramba. Porém, se o autor descreve, né, ela era a mulher mais linda que ele viu na sua vida, os cabelos ruivos dela desciam, cacheados por seus ombros, e os olhos verdes, não sei o quê. Aí você já delimitou o que é a mulher mais linda naquele personagem. Então, assim, você não pode imaginar que a mulher ruiva ali é uma mulher oriental, a não ser que seja uma ruiva falsa, né, uma oriental ruiva. Você delimitou o horizonte de compreensão daquele texto. Você já disse, olha, a mulher mais linda para aquele personagem é assim, nessas características. Tem esse visual aqui. Não é algo aberto, não é algo que você possa imaginar. Eu, como escritor, por exemplo, eu geralmente não descrevo meus personagens porque eu quero que vocês imaginem os personagens. Apresentei um personagem lá, um protagonista, eu quero que vocês tenham a liberdade de pensar naquele protagonista como vocês bem entenderem. Imaginar ele gordinho, magrinho, sabe, alto, baixo, cor de cabelo, qualquer coisa que seja, etnia, assim por diante. Mas alguns textos delimitam isso. E aqui a gente pode voltar, inclusive, na questão, por exemplo, do Machado de Assis, né, se Bentinho foi traído ou não pela Capitu. E aí a questão sempre volta. É o texto que vai te responder isso. Você não pode, sabe, criar interpretações que fujam do texto. E o texto não diz isso. Então, assim, no texto que a gente sabe é que o Bentinho suspeitava ou tinha convicção de que a Capitu havia traído ele.
mas o texto não fala isso, a gente não tem acesso à resposta absoluta do texto, porque o texto não responde isso. E daí no caso do texto de ontem que eu mencionei aqui, da parábola do filho pródigo, o texto responde a pergunta, né? O texto explica qual é o sentido da parábola. Não tem como entender fora do sentido explicado pela parábola. É claro que há vários trechos bíblicos que são abertos, que são ambíguos, que você pode pegar aquele trecho e interpretar, bem, aqui pode ser que seja isso. E é claro que ao longo da história do cristianismo e das religiões, muitas vezes pessoas interpretaram os textos de maneira conveniente para os objetivos delas, né? Então, assim, por exemplo, há momentos na história do catolicismo que sacerdotes e que reis e que papas interpretaram o texto justificando perseguição de hereges, justificando perseguição de infiéis, justificando perseguição de judeus. E a mensagem de amor que perpassa todo o texto evangélico de Jesus é substituída por uma mensagem de perseguição de pessoas de outras religiões, de outras crenças. E isso é inaceitável, isso não está no texto. Mas você pode moldar isso, você pode pensar, sei lá, trechos do Velho Testamento e usar isso para poder justificar uma posição que vá contrária, inclusive, àquela mensagem essencial de Jesus. Você pode fazer isso. Mas é correto? Não é correto. É uma boa interpretação? Não é uma boa interpretação. Mas é claro que há uma interpretação mais precisa dos textos. Principalmente quando o texto traz a chave de interpretação daquele texto. Então, muitas vezes o autor faz isso. Muitas vezes o autor, para não deixar margem para ambiguidade, ele esclarece, ele traz a resposta. Olha só, tem que ser lido assim. O meu texto é feito para ser lido assim. E aí, é claro, daí entram outras dificuldades, né? Outros obstáculos que são muito mais complicados ainda de solucionar, né? Por exemplo, traduções. A tradução é fiel ao texto original, a gente pode confiar nessa tradução, ela está trazendo o sentido original das palavras, a gente pode acessar a experiência daquelas pessoas naquele momento, como a gente vai abrir o contexto daquela obra e conseguir compreender o que aquelas pessoas ou aqueles personagens estavam pensando naquele momento. Imagina só, olha só, se já é difícil fazer esse esforço, em nossa época, vamos supor que você vai assistir um anime, sei lá, um anime, ou ler um mangá. A experiência do personagem japonês, ou de um autor japonês, ou de uma pessoa, um cidadão japonês, não é igual à experiência de um brasileiro. Ou seja, muitas vezes haverá referências nesses textos, que são referências que apenas o japonês, ou quem curte a cultura japonesa, estuda a cultura japonesa, vai conseguir, sabe, desvendar. Porque o texto, ele traz muitas camadas de interpretação, né? Tem a camada mais superficial, que é o próprio texto, a própria imagem, depois vai acessando outros estratos, né? Outras subcamadas, nas quais você vai ter que entender o contexto, quem é o autor, qual é a época na qual ele está escrevendo, e isso vai enriquecendo a sua compreensão de texto. Para mim, por exemplo, é muito difícil você entender o porquê uma obra existe, uma obra literária ou filosófica existe, se você não sabe quem é o escritor. Porque quando você compreende quem é o escritor e por que ele estava escrevendo aquele texto naquele momento, isso te revela o propósito daquele texto, com quem ele estava dialogando e por que para ele era importante escrever aquele texto. Então, por exemplo, sempre quando é um autor que eu goste pra caramba, né, seja na filosofia, seja na literatura, eu vou lá atrás da biografia desse cara. Eu já li a biografia do Nietzsche, por exemplo, li a biografia do James Joyce, do Borges, li várias biografias de autores que eu admiro. E aí, sempre é muito revelador você perceber como aquelas obras que eles escreveram surgiram em momentos específicos da vida daquele autor e que estão falando diretamente com fatos concretos da vida daquela pessoa. E aí eu posso pensar na própria trajetória minha como escritor, né? Então, assim, quando eu escrevo os textos, se você soubesse a minha história, se você soubesse a minha trajetória, se você conhecesse a minha biografia, você entenderia por que cada livro surgiu em cada momento e por que eu escrevi aqueles livros. E aí você não tem como separar a obra do autor, né? Você não pode pensar na obra como se fosse uma coisa abstrata, solta no ar, que não tem diálogo com nada, que não tem diálogo com o seu tempo, com a sua realidade, com a sua cultura, com o seu autor mesmo, com, sei lá, com as leituras que aquele autor tinha. Então é óbvio que esse esforço ele é muito grande, ele é gigantesco, né, para você acessar esses textos e abrir esses textos, mas é um esforço que vale a pena muitas vezes quando você curte uma obra, né? Então só para pensar um caso específico aqui, né, voltando aqui à Bíblia, né? Eu tenho aqui uma edição que é trilingüe do Novo Testamento, que é bem legal essa edição aqui, que é grego, latim e espanhol. E aí se você pega uma frase simples de um texto aqui, né, um texto bíblico, vamos pegar aqui o comecinho de Evangelho de João, primeiro versículo do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Uma frase traduzida aqui, tá? No espanhol está em espanhol, mas em português é assim, em muitas edições. E aí você pega o texto grego aqui, en archei en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. E aí, isso aqui em latim traduzido, que daí é o que vai, impactar na tradução
para o português é in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Que daí traduziram o logos, né, para verbo. E aí é uma tradução que é contestada, é uma tradução que é questionável muitas vezes, porque a palavra logos no grego tinha um sentido, sabe, múltiplo, né, é uma palavra polissêmica. Então pode significar razão, proporção, pode significar palavra, verbo, ciência, pode significar muitas coisas a palavra logos utilizada no grego. E aí, por que optaram por traduzir por verbo? Por que não optaram por outra tradução possível para o logos? Porque para o grego não havia distinção, né? Era uma palavra que tinha esses múltiplos sentidos e na medida que ele fosse lendo, ele ia compreendendo como aquela palavra se encaixava naquele contexto específico. Mas nós, de outro idioma, nós do português, por exemplo, precisamos traduzir essa palavra com outro sentido específico, né? Precisa delimitar essa palavra, sendo que ela tinha sentido mais amplo. E aí isso acontece com muitos casos, né? Muitos casos de tradução que você tem palavras que designam até conceitos que nem sequer existem em português, porque fazem parte da experiência do idioma, muitas vezes, e aí você vai fazer essa tradução e ela é impossível, às vezes. Poema, por exemplo, traduzir um poema, às vezes, é impossível. Você faz escolhas que você tem que perder alguma coisa. Ou você traduz o verso, ou você traduz a rima, ou você traduz o contexto, ou você traduz a ideia, e aí você nunca vai conseguir trazer todos os elementos de um poema rimado, muitas vezes diversificado, você nunca vai conseguir trazer todos os elementos para um texto de tradução, porque isso se perde. Mas isso você só vai compreender se você fizer esse esforço genuíno de interpretação do texto e se atendo sempre ao texto, né? Porque você não pode interpretar o texto se descolando do texto, tentando, sabe, fazer elucubrações que não têm nenhuma relação com aquilo que foi escrito. Porque daí você perde o sentido do texto. Daí o texto é desnecessário, o texto não tem propósito. Se você interpreta o texto sem respeitar o texto, aí a experiência da interpretação se perde. E além disso, né, além desses elementos que são textuais e paratextuais, também há um elemento que tem a ver com a gente, né, com o sujeito leitor do texto. Né? Então você tem o objeto texto, tem nós, aqui, leitores do texto. E o modo como a gente se aproxima do texto também impacta no modo como a gente vai entender aquele texto. Então, pensando aqui na questão do Duvivier, se você curte o Duvivier, você vai ter uma predisposição a concordar com ele muito mais do que você teria se você não gostasse dele. Então, assim, o modo como você acessa a informação que você obtém também tem a ver com a nossa predisposição de aceitar aquilo que foi dito ou de rejeitar aquilo que foi dito. E nesse esforço de defender aquilo que a gente gosta, a gente tende a distorcer completamente a realidade para que se encaixe naquela nossa afeição por aquela pessoa. Então, só para resumir aqui, cada texto vai te dar a chave de leitura dele. Vai te dizer, olha só, o sentido é esse ou algo mais aberto que você possa, sabe, viajar na maionese. Agora, se o autor vem e explica depois, né, vamos supor, ele lançou um livro, ele foi mal compreendido, ele escreveu o livro e ele sentiu que, putz, as pessoas não entenderam o que eu escrevi, não é isso que eu queria dizer. E ele vem e explica. Eu acho, pelo menos, eu penso aqui, ainda mais como autor, que a visão do autor sobre o próprio texto tende a ter uma predominância sobre interpretações livres, né? Interpretações delirantes. Então, assim, se ele vem e diz, olha, gente, isso não é o que eu disse, vocês estão viajando, não foi isso que eu defendi aqui, a minha ideia é essa, e eu explico aqui, olha, por que é assim, aí você tem que aceitar a palavra do autor. A obra não surge no nada, como eu falei, ela não surge no vácuo, ela não surge no espaço, ela surge a partir de uma pessoa, de um sujeito que pensa aquilo ali, elabora aquilo ali, mesmo se for uma inspiração, como diz ali Fernanda Torres, né? Mesmo se for uma coisa meio que, nossa, eu não sei explicar como é que eu fiz, eu fui tomado pela ideia, eu fui tomado por esse personagem, eu fui tomado pela história, ainda assim o autor tem uma precedência em relação à origem da obra. Ele vai dizer que, olha, não é isso, gente. Vocês entenderam errado, viajaram na maionese. E aí você tem um texto bíblico, por exemplo, que a gente não tem o autor disso para poder explicar, né? A gente nem sequer sabe se os evangelistas são quem realmente dizem que são. Então, assim, a gente não sabe se existia Jesus, a gente não sabe nada sobre a história fatual de Jesus. Então você tem ali obras que são de difícil acesso porque a gente nem sequer tem o referencial daquele texto, né? O texto existe, a gente pode entender aquele texto como um texto literário, no qual as regras valem para dentro do texto, e a gente não tem certeza a quais fatos aquele texto se remete. E aí isso complica enormemente a compreensão. Daí você tem um monte de interpretações malucas sobre os evangelhos, sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento, sobre, sei lá, Corão, sobre Bhagavad Gita, porque as pessoas se sentem legitimadas a interpretar o texto como elas bem entenderem e de acordo, aqui repito, com as suas conveniências, né? Com aquilo que eu quero defender. Eu quero defender que Jesus era armamentista? Ah, não, vou pegar um trecho, vou pensar um versículo dos evangelhos, no qual parece que Jesus defendeu armamento, defendeu violência, defendeu, sei lá, agressão contra alguém, e aí esse trecho pensado serve numa interpretação livre e maluca para justificar uma coisa que não está no texto e não foi defendido por Jesus. Então, assim, é bem complicado você lidar com essa interpretação freestyle dos textos. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essas duas histórias. Primeiro sobre a Fernanda Torres agora bombando no mundo e a fala dela, né, de que ela não fez nada. Não fez nada. Claro que ela fez, mas ela quer dizer aqui justamente isso, né, sobre esse entregar-se artístico, né, que é um modo de fazer arte, tem como eu falei, é um modo mais intuitivo, né, um modo mais
vamos dizer assim, de inspiração do personagem, de inspiração do artista, e que é legítimo e deu bons resultados, né? Basta pensar ali indicada para o Oscar, é um baita trabalho que ela fez, e essa polêmica gerada em torno disso, né? Pessoas que discordaram, concordaram, como é que você entende isso, e também sobre a questão de acessar o texto, interpretar o texto. Se é tudo livre, vale tudo para interpretar um texto, ou se tem como você se aproximar de maneira mais apropriada do texto e acessá-lo de um modo mais correto. Aqui acho que é isso, né? Um modo mais correto dentro daquele horizonte que o texto apresenta e sua relação com o contexto, com elementos paratextuais, né? Contexto, o autor, a época, o país no qual foi escrito, a cultura e assim por diante. Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro ou um apoiador do canal, isso vai ajudar a prepararmos documentários filosóficos esse ano, então o seu apoio é muito importante, link na descrição aqui, e se cuide por aí. Tchau!